Por que Hang é tão diferente de qualquer outra animação? Em 2011, uma animação completamente diferente chegou aos cinemas. O palco está pronto. Seu protagonista era um camaleão perdido no meio do deserto, fingindo ser alguém que não era. À primeira vista parecia apenas mais um filme divertido, mas por trás daquele humor existia uma história sobre identidade, coragem e pertencimento, inspirada nos grandes westerns do cinema. Contra todas as expectativas ou não, Rango venceu o Oscar de melhor animação e mais de 10 anos depois continua sendo considerado uma das produções mais originais do gênero. Eu sou o cara! Mas afinal, o que torna o Rango tão diferente de qualquer outra animação? Deixa eu contar pra vocês depois da vinhetinha. Fala comigo, pessoas, mineiro aqui, como que vocês estão? Depois desse vídeo aqui, você vai ter que ver Rango de novo, hein? E me contar depois. 2011 parecia apenas mais um grande ano para as animações. No início da década de 2010, a indústria da animação vivia uma verdadeira era de ouro. A Pixar vinha de uma sequência impressionante de sucessos, como Procurando Nemo, Os Incríveis, Ratatouille, Wall-E, Toy Story 3, a DreamWorks consolidando franquias como Shrek, Madagascar e Kung Fu Panda. Enquanto isso, a Disney buscava recuperar o prestígio de suas animações clássicas e outros estúdios como a Blue Sky também disputavam espaço com outras produções voltadas para toda a família. O público já sabia exatamente o que esperar de uma grande animação. Personagens carismáticos, cores vibrantes, piadas rápidas, canções marcantes, histórias leves. Era uma fórmula que funcionava muito bem, mas foi justamente nesse cenário que surgiu um filme que parecia desafiar todas as regras. Na superfície, Rango parecia apenas mais uma animação estrelada por Johnny Depp, um camaleão perdido no deserto, um velho oeste cheio de animais, um visual estranho. Nada parecia indicar que aquele filme se tornaria uma das animações mais ousadas de sua geração. Na verdade, muita gente nem sabia exatamente para quem Rango havia sido feito. As crianças achavam os personagens esquisitos, e era, né, gente? Era feio demais. Os adultos imaginavam que seria apenas mais um desenho infantil. E os fãs de faroeste sequer imaginavam que uma animação poderia prestar uma homenagem tão respeitosa ao gênero. A história acompanha um camaleão de estimação que vive sozinho dentro de um aquário. Para passar o tempo, ele inventa personagens, cria diálogos e imagina aventuras. E um herói não pode existir no vácuo. Tudo muda quando um acidente o joga no meio do deserto de Mojave, sem casa e completamente perdido. Nossa história precisa de um evento irônico e inesperado que catapulte o herói pro conflito. Ele chega à pequena cidade de Dirt, onde a água vale mais do que dinheiro. Na tentativa de ser aceito, inventa um passado herói que acaba se tornando o novo xerife da cidade. E é aí que começa a verdadeira história. Rango acredita que precisa interpretar alguém importante para conquistar respeito, mas aos poucos percebe que coragem não nasce da mentira. Eu venho do oeste, lá longe, além do horizonte e do pôr do sol, do faroeste. Como que o Rango nasceu? A ideia do filme surgiu nas mãos de Gore Verbinski, diretor da trilogia original de Piratas do Caribe. Apaixonado pelos antigos westerns americanos e italianos, Verbinski queria fazer algo raro em Hollywood, uma animação tratada como um filme de faroeste de verdade. Para escrever a história, chamou John Logan, roteirista indicado ao Oscar por filmes como O Aviador e Gladiador. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Em vez de criar apenas uma aventura infantil, Logan escreveu uma história que mistura mistério, crítica social e uma jornada de autodescoberta. Desde o início, o roteiro tratava Rango como uma história de identidade e pertencimento, usando o humor apenas como porta de entrada para temas muito maiores. A produção ficou a cargo da Paramount Pictures, com a animação desenvolvida pela Industrial Light and Magic, estúdio conhecido por seus efeitos visuais em grandes clássicos do cinema. Um estúdio que revolucionou os efeitos especiais em Hollywood durante décadas. A Industrial Light and Magic ficou conhecido como um dos maiores estúdios de efeitos visuais da história. Foi responsável por trabalho em Star Wars, Jurassic Park, Piratas do Caribe, O Exterminador do Futuro 2 e dezenas de outros clássicos. Sempre trabalhou criando efeitos para filmes dirigidos por outras pessoas. Ela não produzia animações completas. Seu trabalho era inserir criaturas, cenários e efeitos dentro de filmes live action. Era um universo completamente diferente, mas Verbinski queria que a própria ILM produzisse Rango. A ideia parecia arriscada, era um território novo e a própria equipe sabia disso. Segundo Hal Hickel, supervisor de animação e um dos nomes mais respeitados da ILM, ninguém queria simplesmente copiar o estilo da Pixar ou da DreamWorks. Eles queriam criar uma identidade própria. E Rango foi a primeira animação totalmente produzida por eles.
De certa forma, eles mostraram a capacidade do estúdio de aplicar toda a sua experiência em efeitos visuais a um longa-metragem animado, né? O trem ficou bem feio demais, tem jeito não. You're good. Johnny Depp, gente, querendo ou não, ajudou a criar o Rango. Ele não apenas emprestou sua voz ao personagem, ele participou de um processo pouco comum para uma animação. Em vez de gravar sozinho dentro de um estúdio grande, parte do elenco atuou junto, interpretando fisicamente as cenas. Essas gravações não serviam como captura de movimentos, mas como referência para os animadores. O resultado aparece na tela, né? Os personagens parecem conversar naturalmente. Suas expressões e movimentos têm um ritmo muito próximo de atores reais. Ficou legal demais. Olá. You ain't from round here, are you? Apesar de ser uma animação, Rango segue muitas características dos westerns clássicos. A cidade isolada, o xerife, o salão, os duelos, o banco, o deserto. Tudo lembra os filmes dirigidos por Sergio Leone e John Ford. Rango presta uma homenagem sem copiar. Além disso, o roteiro também se inspira em Chinatown, clássico de Roman Polanski, de 1974. Principalmente ao transformar o controle da água no centro da história. Mais do que derrotar um pistoleiro, o verdadeiro conflito do filme é descobrir quem controla um recurso essencial para toda a cidade. E é uma das referências mais inteligentes do filme. É que sem água a gente perde toda a esperança. Não sobra nada para acreditar. Em Chinatown, toda a trama gira em torno da manipulação do abastecimento de água em Los Angeles, usada como instrumento de corrupção, especulação e poder. Em Rango acontece exatamente a mesma coisa. O verdadeiro conflito nunca é apenas derrotar a Cascavel Jake. Inclusive, ela não é nem o super vilão da história. Ela é mais um peão. Ela trabalha para quem controla a água, quem cria a escassez, quem lucra com ela, quem manipula a população. É um tema surpreendentemente adulto para uma animação. Mas fala sério se essa Cascavel não é braba demais. Você não tem peito. E a criatividade desse personagem, ao invés deles usarem o chocalho normal das cascavéis, a cauda dela foi transformada em uma arma rotativa, com munição espalhada pelo corpo inteiro. Na minha opinião, é uma das ideias de design mais incríveis do filme. Ficou absurda. Eu tiro o meu chapéu pra você. E é um filme cheio de referências. Está repleto de pequenas homenagens ao cinema. O espírito do Oeste lembra claramente os personagens imortalizados por Clint Eastwood nos filmes Trilogia dos Dólares. The Spirit of the West. É como se fosse ele, mas sem ser ele. Entende? Tá doido, é igualzinho. Timothy Olyphant empresta a voz ao personagem, mas a presença em cena foi claramente inspirada no arquétipo criado por Eastwood, né? Não tem o que falar. E olha esse carrinho de golfe carregado com 5 estatuetas. Uma referência aos vários Oscars conquistados por ele ao longo da carreira. Os caras realmente pensaram em tudo, hein? Outra muito legal é logo no início, uma rápida cena faz referência a Medo e Delírio, filme estrelado pelo próprio Johnny Depp. Rango encontra 2 personagens dirigindo um conversível vermelho pelo deserto. A cena dura poucos segundos. Eles lembram diretamente Raul Duque e Dr. Gonzo, protagonistas de Medo e Delírio. Colocaram até a camisetinha dele parecida, e a homenagem ainda fica mais legal. É como se o Rango piscasse pra carreira do seu próprio protagonista. Os easter eggs é bom demais. Eu posso ser qualquer um. E as corujas mariachis, que funcionam como um coro grego comentando a jornada do protagonista ao longo da história. Na Grécia Antiga, o coro comentava os acontecimentos, antecipava perigos, fazia observações irônicas e ajudava o público a interpretar a história. Em Rango, as corujas fazem exatamente isso. Além disso, misturam essa função clássica com a tradição dos mariachis mexicanos, reforçando a identidade cultural do sudoeste americano. São referências que enriquecem o filme, né? Quem percebe esses detalhes ganha uma segunda experiência e quem não percebe continua acompanhando uma ótima aventura. Muito em breve tudo isso não passará de uma grande lenda. E o visual que continua impressionando. Em vez de criar um mundo perfeito e colorido, a equipe apostou em um deserto cheio de poeira, madeira desgastada, ferrugem, personagens marcados pelo tempo. A fotografia lembra muito mais um filme live action do que uma animação tradicional. Cada rua, cada construção, cada figurino ajudam a contar a história daquela cidade. Tudo parece ter sido usado durante décadas. Essa direção de arte é um dos motivos pelos quais Rango fica diferente dos outros. As espécies não foram escolhidas por acaso. Os habitantes da cidade são inspirados em grande parte em animais encontrados nas regiões áridas do sudoeste dos Estados Unidos e do norte do México. Cascavéis, iguanas, tartarugas do deserto, corujas, topeiras, largatos, roedores. A fauna ajudou a tornar o ambiente coerente. Cara, isso é maravilhoso.
think it just gives you... E a filosofia do filme? Logo na primeira cena, o Hank aparece sozinho dentro de um aquário. A gente acha que é apenas uma cena engraçada, mas ela revela toda a essência do protagonista. Ele não vive, né? Ele atua. Ele cria aventuras porque não possui identidade própria. Interpreta personagens porque nunca precisa enfrentar consequências reais. O mundo exterior é uma imaginação para ele. Ele estava perfeitamente confortável dentro do seu aquário. A sua jornada começa por acidente, não por escolha. Quando o aquário se quebra, não é apenas mudança de cenário, é o rompimento completo da vida que ele conhecia. Quando ele chega ao deserto, ele perde todas as referências. É assustador, o deserto não oferece magia, oferece calor, sede, solidão. Os bichos, predadores. Lenin. But what are you saying? Too late. Depois, na cidade, quando ele decide mentir, a mentira cria o protagonista. Ele faz isso porque ele acredita que só é aceito se ele parecer extraordinário. Essa decisão impulsiona praticamente todos os acontecimentos seguintes. Ele vira um falso herói, coitado. Porque mais cedo ou mais tarde a verdade vem à tona. E realmente, quando a mentira é descoberta, é onde ele se sente derrotado. E só depois de ser desmascarado e ir embora, que no deserto ele finalmente se torna aquilo que ele fingia ser desde o início. Não importa do que te chamam, são as ações que fazem um homem. Ninguém pode fugir da sua própria história. Eu vou voltar. Porque eu já sei quem sou. Porque ali foi uma escolha dele, ele decidiu algo por ele, para salvar os outros, né? Não para impressionar ou ser aceito. E são críticas no filme que continuam atuais. O filme não fala apenas sobre um deserto fictício, ele fala sobre qualquer sociedade em que o recurso essencial possa ser usado como instrumento de controle. A água foi escolhida porque faz sentido dentro do Velho Oeste, mas a ideia é muito maior. Quando um bem indispensável fica concentrado na mão de poucos, quem o controla também passa a influenciar o destino de todos. Como Jake, a Cascavel, o suposto vilão. Ele também é uma vítima. Ele é só mais uma peça dentro de um mecanismo maior. Quando o primeiro trailer foi lançado, alguns espectadores elogiaram o realismo impressionante dos personagens, outros acharam os animais feios demais para um filme infantil. Mas foi o risco que o diretor quis correr, né? Ele não queria criar personagens bonitos, ele queria fazer personagens convincentes. Seres que parecessem realmente viver naquele deserto. E deu para convencer, né? Quando o Hank finalmente chegou aos cinemas, em março de 2011, ele surpreendeu crítica e público. E foi bem recebido em seu lançamento, arrecadando mais de 245 milhões de dólares em bilheteria mundial, sobre um orçamento estimado em cerca de 135 milhões. E mais importante do que isso, recebeu elogios por sua originalidade, direção, animação e roteiro, culminando na conquista de vários prêmios. Mas com o passar dos anos, ganhou ainda mais prestígio entre críticos, animadores e amantes do cinema, justamente porque suas camadas de significado ficam mais evidentes em revisitas, como aconteceu no meu caso. Hoje é comum encontrar o Rango em listas de animações mais ousadas do século XXI. No dia 26 de fevereiro de 2012, na cerimônia do Oscar, ele venceu o Oscar de melhor filme de animação. E para muita gente, aquilo foi uma surpresa. Na década de 2000, a Pixar praticamente dominava a categoria. Eles redefiniram a animação moderna. Era natural imaginar que o próximo vencedor também sairia daquele grupo, né? Mas Rango, com uma história que falava sobre corrupção, escassez de água, manipulação econômica, crise de identidade, levou essa. Foi uma vitória simbólica, não apenas porque derrotou produções de estúdios tradicionalmente dominantes no gênero, mas porque provou que ainda havia espaço para animações autorais diferentes e visualmente ousadas. Sem falar que ele não venceu num ano fraco. Kung Fu Panda 2 da DreamWorks, Um Gato em Paris, que é uma animação francesa de estilo autoral, Chico e Rita, voltado ao público adulto e elogiado por sua estética, O Gato de Botas da DreamWorks. Cada um desses filmes tinha qualidade muito diferentes, mas Rango conseguiu se destacar por reunir excelência técnica, direção cinematográfica e uma narrativa incomum para uma animação comercial.
Mas aí você fala, ah, mineira, mas o Oscar hoje é comprado, manipulado. Mas a vitória na academia não foi um caso isolado. Ao todo, o filme conquistou 46 prêmios e recebeu outras 25 indicações ao redor do mundo. Em um mesmo ano, ele venceu simultaneamente os 3 prêmios mais importantes da animação: o Oscar, o BAFTA e o Annie Awards, todos na categoria de melhor filme de animação. Quando um filme conquista essas 3 premiações no mesmo ciclo, significa que houve um raro consenso entre a Academia de Hollywood, a Academia Britânica e os profissionais da própria indústria de animação. Em outras palavras, ele não agradou só o público, ele foi reconhecido pelos maiores especialistas e pelas instituições mais importantes do cinema mundial. Isso mostra a dimensão do impacto que essa animação teve quando foi lançada. Esse filme poderia ter sido apenas mais uma animação sobre animais falantes, mas o diretor decidiu fazer diferente. Ele criou um faroeste cheio de personalidade, mas com uma história profundamente humana. Mesmo que ele pareça só uma aventura divertida de início, se você olhar direito, percebe que ele está falando de identidade e sobre a dificuldade que o ser humano tem de descobrir quem ele é. Quem sou eu? Você não matou os irmãos Jenkins. Você nem mesmo é do Oeste. Você só fez mentir pra essa gente honesta. Você não passa de uma farsa covarde. Cada uno tiene su jornada. Às vezes precisa cavar fundo para achar o que procura. Nem sei mais quem eu sou. Então seja um herói. Não é o meu lugar. Pode ser verdade, mas aqui está você. Não se trata de você. Se trata deles. Essa é a imutável lei do deserto. Quem controla a água, controla A vida. Eu vou voltar. Mas por quê? Porque eu já sei quem sou. Eu só preciso de uma bala. Você não tem peito. Quer apostar? Eu tiro o meu chapéu pra você. De lenda para lenda. Agora, restou apenas uma pergunta. Afinal, quem é você? Quem sou eu? Na verdade, eu sou a própria encarnação da balbúrdia. Eu sou Rango. Quando que foi a última vez que você viu esse filme? Será que agora, depois de conhecer todos esses bastidores, você vai enxergar ele da mesma maneira? Fala comigo. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e obrigado por assistir. Fique com Deus, tchau, obrigado. Nos veremos en el otro lado.